Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Patinho Feio. Eu confesso-me que hoje estou um pouco nostálgica porque vou assumir desde já, estamos oficialmente a gravar o último episódio desta temporada. Também tenham calma que eu não me vou já embora. Mas desta temporada o nosso fecho é inacreditável. Acho que, não sei, a pessoa diz que deixou o melhor para o fim, não é? Há essa expressão, portanto vocês já vão descobrir. E por isso sejam muito bem-vindos, venham comigo nesta viagem, espero que gostem uma vez mais e que se deixem inspirar. E hoje comigo tenho o privilégio de dizer que é a minha amiga Helena Paixão. E como vocês sabem, tenho aqui uma vez mais o meu textinho preparado. A Helena é bondade, generosidade, é leveza, é amor. Formada em Psicologia Clínica, pós-graduada em Intervenção Cognitivo-Comportamental e Neuropsicologia do Adulto. Com 14 anos de prática clínica, uau! Atualmente com uma equipa de psicologia online. É nas vertentes de ansiedade, autoestima, autocuidado, competências e regulação emocional que a Helena exerce o seu foco clínico. A Helena é uma apaixonada por mindfulness, foi com ela que introduzi este tema na minha vida, que não só pratica também na sua vida pessoal, como aplica na sua intervenção profissional. Apaixonada pela vida, pelo ser humano, por moda e por conhecer o mundo, a Helena é também esposa e mãe do Francisquinho e da Madalena, que eu já tive o privilégio de conhecer. É curiosa, é atenta, observadora, é nas fragilidades que encontra as suas forças, e aqui eu revejo-me totalmente. E numa constante aprendizagem que não deixa que pare de crescer a vontade de evoluir enquanto pessoa. Adoro! As palavras mais importantes que aprendi com ela foram acolher e compaixão. Empática humana, a Helena tem como missão chegar a mais pessoas e ecoar a sua voz para que todos possamos resgatar o nosso caminho de conhecimento e desenvolvimento e assim vivermos mais leves e com menos ansiedade, mas com mais consciência. É muitas vezes painel de palestras, talks e workshops. É um orgulho! Recentemente passou para o papel O Poder do Autocuidado, um livro que eu tenho aqui comigo e uma ferramenta imprescindível que eu aconselho, por favor, ponham os olhos neste livro. Olá, minha querida Helena. Muito obrigada por estares aqui comigo e espero ter sido justa, minimamente justa e correta aqui neste textinho que preparei para ti. Olá, minha querida Carmo. Antes de mais, obrigada pela generosidade desse texto, dessa apresentação. Só disse verdade. Em relação à minha pessoa. Obrigada mesmo. De coração. Já estavas aqui a pôr-me com uma lagrimita ao canto do olho. Oh, meu amor, tão bom. Mas é verdade, é isto que sinto mesmo em relação a ti. Não só toda a componente profissional que tens, é mérito teu, mas depois este lado humano inacreditável. E talvez por aí, quando estava a preparar aqui o nosso momento e a nossa conversa, que vai ser descontraída, aqui os nossos ouvintes vão perceber isto, vão perceber que nós gostamos muito uma da outra e que gostamos sobretudo de partilhar ideias e temas e abrirmos a nossa cabeça. Portanto, refletirmos sobre os temas, não é? Exatamente. E enquanto preparava, suscitou a curiosidade de, eu acho que nunca te tinha perguntado, não é? De toda a abordagem clínica em psicologia, tu tinhas muitas vertentes para onde ir. Porquê que te revês ou escolheste aqui o caminho do autocuidado, da autoestima, ansiedade? Porquê este caminho na tua vida? Sim, olha, é uma excelente questão, Carmo. Eu comecei a trabalhar como psicóloga em cuidados continuados. Okay. Ou seja, em intervenção mesmo secundária e muitas vezes já terciária. Ok, olha. E gostei muito. Eu acho que já não tínhamos ainda falado sobre isso. Completamente. Sim, trabalhei durante alguns anos numa unidade de cuidados continuados e gostei muito, retirei de lá muitas aprendizagens, foi muito bom, mas comecei a sentir que queria trabalhar com outro público, ou seja, queria ir mais para a intervenção também, sim, mas cada vez mais também para a prevenção. Para a prevenção do propriamente para o fim. Sim, pronto, gostava mesmo de ir e sentia muito apelo para trabalhar com outro tipo de população, embora tenha gostado muito de trabalhar naquela área tão mesmo. E portanto começou um bocadinho por aí, portanto comecei depois a trabalhar, dei assim o meu primeiro salto de fé em que me despedi, porque eu estava efetiva naquele sítio, e fui trabalhar por conta de outrem para clínicas privadas e aí comecei a trabalhar muito com questões de ansiedade. Certo.
E comecei a perceber, e não só com questões de ansiedade. Porque te foram chegando. Foi chegando, okay, exatamente. Okay. E era isso que eu ia dizer. Portanto, também comecei a trabalhar com muitas outras problemáticas e fui percebendo que as problemáticas com que eu, de facto, tinha mais sucesso terapêutico era com as pessoas que tinham questões relacionadas com a ansiedade. E não é por acaso, porque eu também lido com questões relacionadas com a ansiedade. Não é? Exatamente. E portanto eu acredito que não tens que lidar para ajudar mais e melhor, mas se pois era isso que eu tinha a dizer. Se fazes o teu trabalho interno nesse sentido, e se vives acredito que podes ainda empatizar mais e de alguma forma, se estás a trabalhar em ti também nesse sentido, obviamente, Exatamente. Podes dar um contributo, diria, muito eficaz. Exatamente. Exato, porque sabes na pele, não é? Aquela coisa de saber na pele o que é que aquela pessoa que está sentada à tua frente sente. Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa é saber só, e é muito importante, como é óbvio, do ponto de vista de texto, não é? De literatura, mas sentires humano, na pele, não é? Então fui percebendo que era mesmo a população com quem eu mais gostava de trabalhar. E muitas vezes relacionado com a ansiedade, há questões também relacionadas à autoestima. Pois era isso que eu estava aqui a tentar perceber. Será que isto é porque está relacionado? Muitas vezes estão de mãos dadas, muitas vezes associado, eu digo muitas, enfim, com frequência que pessoas com ansiedade têm muitas vezes inseguranças, não é? Inseguranças na base, muitas vezes estão questões de autoestima, portanto. É tudo aqui uma bola que está tudo aqui muito, muito ligado. Então começou muito por aí e agora já mais recentemente, há uns anos para cá, comecei a trabalhar mais na área também do autocuidado, que no fundo também agrega aqui toda esta componente de gestão de ansiedade, de trabalho de autoestima, regulação de emoções, que é fundamental. Fundamental. E esta questão do autocuidado foi assim algo, imagina, que eu não procurei propriamente, veio até mim. Que bom. Foi surgindo, sabes? E fui percebendo, sim, eu cada vez mais... tu acarinhaste. Acarinhei mesmo. E sentiste. E cada vez mais foram surgindo convites nesse sentido, projetos, e que ressoam imenso em mim e tenho descoberto algo que eu não sabia, mesmo que gostava genuinamente, que é ter uma voz ativa neste sentido para lá do consultório, porque é algo completamente diferente, não é? Então é aquilo que eu digo, eu vou sentindo que uma das minhas missões, dos meus propósitos profissionais é levar a psicologia do consultório para o mundo. Pois é, eu já te ouvi dizer essa frase. Porque ao fazê-lo eu tenho sentido aqui, tenho escutado em mim uma genuína alegria, sabes? Preenche-me. Porquê? Porque vai muito ao encontro de ajudar a disseminar informação em prol de mais literacia emocional. Exatamente. E saúde psicológica. Exatamente. Que é tão importante nós termos mais literacia emocional. Sim. E isso a mim... Agradeço-te em nome de todas nós, por exemplo, em termos de comunidade, que precisamos de beber isso, porque muitas vezes no contacto, por exemplo, nas redes sociais, que as duas andamos lá, e das nossas comunidades e das pessoas que enviam mensagens e etc., é muito nestas temáticas que sou abordada. Do autocuidado, da autoestima, e surge muito aqui depois estas dúvidas, eu diria, e às vezes isso deixa-me muito angustiada, mas antes de ir aí, quer dizer, eu escrevi o Autoestima Sem Tamanho para dar um bocadinho de ferramenta e de resposta quando percebi que a DM, a mensagem ali do Instagram não chegava. Mas é uma coisa que me aflige muito, é esta sensação de que as pessoas andam um bocado perdidas, um bocadinho sem saber como é que se começa a desenliar este novelo. Não sei o que é que te motivou, quer dizer, sei, em concreto para este livro, acredito que de alguma forma também neste propósito que tu acabaste de dizer, não é? De levar esta ferramenta. Este livro que tu escreveste, ele está muito generoso. Eu tive o privilégio de ser convidada para apresentá-lo. E foi uma apresentação incrível. Nada quem não esteve lá nem sabe o que perdeu. Porque a apresentação da Carmo em relação ao meu livro foi assim uma coisa, eu fiquei Não, isto é mérito teu, meu amor, sabes porquê? Porque eu não fiz nada mais que lê-lo,
li assim em tempo recorde e fiquei super contente. E o que eu senti foi, aqui está, uau, eu não queria acreditar, e eu acompanhei-te enquanto o escreveste, sem saber grandes segredos, mas fui acompanhando e a tua escrita e etc. Nunca pensei, eu disse isto na tua apresentação, que tivesse aqui o conteúdo que tu puseste aqui. Tipo, isso surpreendeu-me muito, muitíssimo. Obrigada. Portanto, se mergulharmos aqui, não sei se terás resposta para isto, mas eu farei na mesma. Se mergulharmos dentro da temática agora do autocuidado, da autoestima, vamos por partes. Se pudermos explicar o que é o autocuidado, em que frentes é que o autocuidado atua, e desmistificar no bom sentido, descascar aqui o autocuidado para pessoas que querem começar este caminho e não sabem por onde, o que é que tu poderias partilhar connosco? É uma pergunta que dá aqui... É complicado. Pano para mangas, não é? Agora abre-te os olhos. Vou tentar resumir. Uau, calma. Então vamos por partes. Vamos por partes. Exatamente. Se calhar vamos começar aqui por perceber o que é isto do autocuidado. O que é? Exatamente. Porque ouve-se muito e cada vez mais ouve-se falar sobre autocuidado, e ainda bem, mas eu noto que ainda há muitas pessoas que não sabem muito bem o que é que realmente é. Exatamente. E noto também que há mitos, como tu disseste agora, e bem, e um dos mitos é precisamente que o autocuidado é uma coisa mais superficial. É um luxo. Ou é um luxo. Eu tinha aqui isso aqui, entre aspas, já não sei onde é que está, o autocuidado, está aqui, o autocuidado como um luxo, egoísta, põe-se assim antes dos filhos, então para quem tem filhos, por exemplo, eu ouvi isto, eu cheguei a ouvir, que egoísta, e sobretudo quando nos tornamos mães temos aquela prontidão para, por exemplo, os recursos que há financeiros, vão para comprar roupa para os filhos, vão para o supermercado, vão para a farda, vão para tudo o que supostamente é necessário, e não estamos a dizer que não, e depois sobra nada, porque comprar uma base de maquilhage, ir ao cabeleireiro arranjar as unhas, ai a vaidosa, ai a pirosa, ai a egoísta. Isso, Carmen, é mesmo isso, não é? Portanto, ainda está muito presente, menos, mas ainda está muito presente esta questão, não é? Que o autocuidado é egoísmo, que é uma coisa supérflua, e de facto não. O autocuidado é amor próprio, não é? O autocuidado significa que nós estamos a permitir-nos colocar-nos na nossa hierarquia de prioridades também, a par dos nossos filhos. Exato. Não é necessariamente excluí-los para tomar conta de nós. Estamos só a hierarquizar. Não é ou, não é? É um I. Isso faz toda a diferença, não é? E se nos lembrarmos, se de facto nós cuidarmos de nós, é que parece tão simples, mas às vezes torna-se tão complexo para tantas pessoas, que é, se nós cuidarmos de nós estamos a fazê-lo por nós, porque precisamos, porque merecemos, mas também por consequência os nossos filhos vão beneficiar disso, não é? Exatamente. Nós vamos ter mais colo mental, e físico também, mais disponibilidade no geral para estar com os nossos filhos. Se calhar vamos ter menos irritabilidade, vamos estar com muito mais paciência. Exatamente. Não é? Os níveis de paciência, de boa disposição estão ali muito mais repostos e bem geridos. Porquê? Porque as nossas necessidades estão suficientemente reparadas e preenchidas. Exatamente. Não é? E outra coisa importante também em relação aqui à parte da parentalidade, e nós somos as duas mães, a questão do modelo. Ou seja, se os nossos filhos não nos virem a cuidar suficientemente de nós, é muito mais provável que eles às tantas não cuidem suficientemente também deles, possam não cuidar assim tanto porque deles. Aprendem isso. Olha, isso é um bom... E a representação que eles vão ter daquela mãe, okay? É uma mãe que não se cuida, ok? E isso pode ter impacto neles e nas relações deles. Então, imaginem que eles veem uma mãe que cuida deles, não é? Que é contentora, que é afetuosa, que é tão importante, mas também cuida dela. Exatamente. Toda a gente vai beneficiar, não é? Por isso é que eu digo, é tão simples, mas ao mesmo tempo, às vezes na prática, parece que complicamos, não é? E porquê? Diria que vem aqui muitas vezes, por muitos motivos, mas uma coisa que me está aqui a surgir é a questão da culpa. Sim, a mochilinha da culpa. Não é? Aquela mochilinha, que às vezes é aquela mochilinha que é um carrego, não é? Que é só para dar orgulhos lá dentro. Isso, não é? Então, começa muito, e eu diria também que a culpa, por vezes, está aqui ligada a uma baixa autoestima, entre muitas outras coisas, não é? Exatamente. Porque se nós estivermos a aprender a cuidar de nós, a nutrir-nos a nossa autoestima, a culpa tende a ir-se diluindo. Mas se calhar era importante explicares-me
ao explicares o que é, por exemplo, a autoestima, porque embora eu saiba que o autocuidado e a autoestima andam assim de mãos dadas, não é? Fazem aqui uma simbiose uma com o outro, eu diria que tem aqui alguns parâmetros ligeiramente diferentes. Se tu pudesses distinguir, só para pessoas que acham que às vezes é tudo exatamente a mesma coisa. Sim, exatamente. É porque eu surpreendi-me muito quando ouvi a definição da autoestima. Sim, e foi tipo, quase que chorei, mas foi um bom abanão. Sim. Não é? Sim, então, pronto, o autocuidado na realidade consiste em qualquer ação que nós façamos de forma intencional, consciente, deliberada, que reverta a favor do nosso bem-estar e da nossa saúde física, mental, emocional, não é? Da nossa saúde global, na realidade. E que isto depois pode ser várias coisas dependendo de cada pessoa. Como eu digo aí no livro, autocuidado é pessoal e intransmissível. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti ou para outra pessoa, não é? Então, e depois aqui vem o autoconhecimento, irmos desenvolvendo tudo isso para conseguirmos perceber o que é que precisamos e como é que podemos dar resposta. A autoestima, que estão aqui completamente interligados, são quase, eu diria, indissociáveis, mas são aqui parâmetros diferentes. A autoestima, acima de tudo, tem a ver com o valor que nós atribuímos a nós próprios, não é? Exatamente. E tudo começa na base, no berço, o amor que nós recebemos, não é? E há mesmo, enfim, dados que nos mostram que já começa mesmo na vida in utero, no sentido, mesmo antes, na pré-conceição, não é? Na idealização que aqueles pais fazem, não é? No investimento, como investem mentalmente, emocionalmente naquele bebê, não é? Tudo isso vai contribuir na forma também como vão receber, não é? E um bebê que se sente amado é um bebê que vai amar-se e amar melhor. Exatamente. Quer dizer, de forma mais saudável, não é? Exatamente. Porque ouve-se falar muito de amor, mas há muitos amores com dor. Sim. Com muita dor, não é? Com muita dor. Então aqui o convite é que possamos ir trabalhando a nossa autoestima assim, desta forma, não é? Exatamente. Saudável e que possamos aprender a atribuir valor a nós próprios. Exatamente. Independentemente da profissão que temos, do estatuto social que temos, da altura que temos, de somos mais magros, mais gordos, somos solteiros, somos casados, porque muitas vezes isto ainda está aqui presente. Não, eu tenho aquele estatuto, eu tenho aquilo. Então, às vezes as pessoas acham que, ok, então por isso eu tenho mais autoestima. Não, a autoestima não tem a ver com os teres. Não tem mesmo. Foi isso que me custou a assumir. Foi quando eu percebi que, não é? Porque nós falamos da autoestima, tem uma grande autoestima, e então categorizamos e achamos que tem uma grande autoestima, que é aquela pessoa que entra com uma grande atitude e com uma grande basófia, e medimos por aí, que é um erro. Nós não sabemos qual é que é a percepção daquela pessoa sobre ela mesma. Nem mais. E isso é que é a autoestima. E quando eu não só ouvia que tens uma grande autoestima, coisa nisso, que aí por dentro estava, não é, em cacos, como já tu sabes, e quando percebi a definição que era o valor que eu me atribuía a mim mesma, aí foi assim um bocadinho mais complicado, porque eu percebi que era pouco. Então, que me valorizava pouco, que me até cuidava, percebes? Até cuidava, mas é aqui que eles estão intrinsecamente ligados, não é? Eu até cuidava e tratava e vestia bem, e arranjava, ou seja, a casca até estava ali, apesar de todas as questões com o corpo, não é? Mas até cuidava, mas depois não me amava intrinsecamente, não me validava intrinsecamente. Até o oposto, não é? Odiava-me intrinsecamente, não é? E isso estás a dizer, Carmen, é muito importante, porque há muitas pessoas que ainda associam esta questão, quer da autoestima, quer do autocuidado, ao cuidado exterior, e também mas é muito mais profundo. Obrigada por trazeres isso, porque isso é a mensagem que eu mais quero levar às pessoas, e às vezes sinto que não estou a conseguir exprimir isso. Não estou a conseguir exprimir isso, porque inevitavelmente eu falo muito do corpo, por todas as questões que toda a gente sabe, e às vezes eu quero, e por isso é que repito tanto, é o de dentro, é o de dentro, é o de dentro. De dentro para fora, não é? Portanto, é toda essa parte, porque o corpo, não é? E tudo aquilo que nós estamos a vestir, o que seja, faz parte de nós também, não é? A parte exterior comunica e é muito importante. Muito. E também faz parte da nossa autoestima, do nosso autocuidado. E nós somos seres estéticos e criativos. Está tudo bem, não podemos também rotular isso como uma coisa supérflua, superficial. Não, faz também parte, está tudo bem. Mas precisamos de perceber em paralelo que a autoestima e o autocuidado é muito mais profundo ainda, não é? Portanto, é importante que comece mesmo de dentro para fora, ou
seja, que depois aqui o reflexo, a forma como nós nos posicionamos, como estamos vestidas, como comunicamos, que seja um reflexo genuíno do nosso interior. Exatamente. E aqui vem outra palavrinha-chave, não é? Um outro recurso que eu falo também no meu livro, que é o autoconhecimento. Isso. Não é? Nós sem autoconhecimento é muito difícil nós prosperarmos. Ou pelo menos de forma sã, saudável, consciente. E portanto eu considero que para andarmos aqui nesta vida e usufruirmos da mesma, é mesmo fundamental termos autoconhecimento. E no autoconhecimento eu atrevia-me a juntar outra nuance, porque essa também foi das que mais me custou, e às vezes a que mais me custa, é que o autoconhecimento, se trocarmos assim para o calão, é um bocadinho o pôr o dedo na ferida. O autoconhecimento confronta-nos não só com as nossas luzes, mas com as nossas sombras, que é aquilo que muitas vezes nós não queremos olhar. Nós não queremos olhar para o desconfortável, não queremos olhar para o que está desarrumado dentro de nós, não queremos conhecer, até sabemos que aquilo anda ali, mas queremos evitar isso. E eu diria, e peço a tua opinião, que se calhar, não sei se isso corre muito bem, saltar essa fase, não é? Não podemos ou não devemos pular etapas, não é? Exato. Tocas num ponto fundamental, Carme, mesmo, e aí eu considero que é importante falarmos sobre isso, porque o autoconhecimento é mesmo esse mergulho. Eu comparo muitas vezes e faço esta analogia com a letra U, não é? Sim. Portanto, muitas vezes nós partimos aqui de cima, quando estamos a escrever a letra, e mergulhamos, vamos mergulhando, não é? Mas depois também começamos a subir. Boa. Ok? E neste mergulho, sem dúvida, que há momentos duros, sombrios, solitários. E isto pode doer muito, mas se for bem acompanhado, não é? Com um terapeuta, e se a pessoa estiver realmente comprometida com ela mesma nesse processo, faz toda a diferença e começamos seguramente a subir o... Exatamente, rapidamente se chega aí a essa curva. A curva até pode ser lá em baixo. Exato. Mas... que não quer dizer que às vezes há recuos, não é? Há avanços, há recuos, há curvas, contra curvas. Portanto, a subida do não é só algo ascendente, agora estou cá em cima e pronto. Estou aqui, já não faço mais nada. Não, até porque às vezes normalmente vem outro. Claro, então é um caminho, não é? Eu digo frequentemente que o autoconhecimento é um caminho para a vida, não é? E é uma escolha que nós podemos fazer, não é? E querer abraçar esse caminho ou não é? Mas é que eu diria que pronto, este inevitável, não é? O autoconhecimento fascina-me imenso, porque na minha pele e no meu caso, que eu exemplifico o meu caso, que é o que eu tenho aqui de palpável para exemplificar, eu evitava esse confronto porque eu tinha tanta insegurança dentro de mim que eu queria provar a todo custo, a todo jeito, que era uma boa pessoa, que não era má pessoa, e então a minha missão em agradar-te era tão grande, tão desesperada, tão pouco saudável, que me deturpei de mim mesma, me desconectei de mim mesma e não queria nunca admitir, por exemplo, as minhas falhas, não no sentido de ser orgulhosa, mas porque as minhas falhas me humilham tanto. Eu fico tão triste. Uma vez o meu marido dizia-me que eu tenho dificuldade em pedir desculpa, e eu demorei imenso tempo, e não sei se já alguma vez lhe consegui explicar isto como deve ser, que é, eu não tenho dificuldade em pedir desculpa genuinamente. Imagina, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso, eu não sei se tu me percebes. Se fizer alguma coisa que sei lá, tropeçámos, caímos, atirei não sei o quê, ou fiz alguma coisa que não dei conta e tu disseste que eu peço-te desculpa na hora, mas quando é um erro profundo, aquilo é tipo algo que ativa uma ferida emocional, muito, não é? Muito, claro, e é quase como estás a ver, no fim, tipo, tu és uma loser, tu és uma falhada, e depois vem aquela síndrome toda de impostor ao de cima, vem as e isso crenças, abana, não é? as crenças, isso abana tanto dentro de mim. Mas depois, isto voltando para o autoconhecimento, não é? Eu percebi, ou seja, resumindo, eu achava que só era amada se fosse esta pessoa completa, perfeita, agradável ao outro. E que ter os meus defeitos, que tenho e que todos temos. Mas eu acreditava mesmo que não ia ser amada, não ia ter amigos, ninguém se apaixonaria por mim, não é amorosamente, é uma amiga, um conhecido, sabes? E depois tive que fazer um luto, ou seja, tive que fazer um luto
e abrir a hipótese a perder Sim, a perder as pessoas, a deixar ir. Sim. Mas isso é que me aproximou de mim. Portanto, estou-me a ressoar neste movimento, percebes? Eu tive que acolher o risco de estar sozinha, que é um dos meus maiores medos, para depois voltar a sentir que afinal não estou sozinha. É um bocado confuso, não é? Isso, e que estás contigo própria, não é? Exato. Que é tão importante nós irmos fazendo este caminho de regresso a nós, a nossa casa, não é? O nosso corpo é o nosso templo, podermos estar connosco, sermos a nossa melhor companhia, mas isto é um caminho, é um processo para a maioria de nós. Sim. Não é? Sim. Eu inclusive, não é? E portanto, voltando aqui ao ponto que falavas e a questão do autoconhecimento, luz e sombra. É mesmo isso, não é? Nós somos luz, temos luz e temos sombra. Acontece é que o nosso cérebro, ele é incrível, e ele acima de tudo faz mesmo tudo para nos proteger da dor. Era isso que eu te ia perguntar. Porquê é que nós temos estes mecanismos de nos afastarmos da dor, do desconforto? Não é? São mesmo mecanismos de defesa, não é? Para proteger-nos da dor. Portanto, no fundo, o nosso cérebro opera aqui sobre este princípio da fuga à dor e o princípio do prazer, não é? Exato. É incrível, não é? A forma como tudo está aqui orquestrado de alguma forma. É maravilhoso. Eu acho que é fascinante aqui o nosso cérebro. Agora, o que é que nós precisamos de saber? E o autoconhecimento vai nos oferecendo este caminho. Acima de tudo, que nós temos, e como dizias, todos temos defeitos, não é? Eu gosto muito de ver, e gosto mais de ver nesta ótica, acima de tudo, de zonas de vulnerabilidade e forças de caráter, não é? Porque todos temos estes dois lados. As forças de caráter seriam os defeitos? Ao contrário, ou seja, como se fosse qualidades e defeitos, não é? Que nós muitas vezes dizemos, e tudo bem. Sim. Mas vemos os defeitos, não é? Nesta ótica, porque as palavras têm um peso grande. Pois têm, não é? Eu tenho então, aprendido a trocá-las. Os defeitos é uma coisa. Ser as vulnerabilidades. Eu gosto mais de falar em forças de caráter. Ok. Ou então seja, irmos identificando as nossas forças de caráter. Ok, eu sou assertiva, eu sou generosa, tenho estas forças de caráter. E irmos, e que não é uma coisa estanque, não é? Podemos ir desenvolvendo mais competências nesse sentido. E também tenho zonas de vulnerabilidade, não é? Portanto, eu posso ter zonas de vulnerabilidade em que há partes minhas que são mais inseguras, há partes minhas que são mais ansiosas. Isto são zonas de vulnerabilidade, não necessariamente defeitos, não é? E se eu as conhecer, se eu as aprender a acolher, não é? Com compaixão, com gentileza, eu vou tendo esta oportunidade de as transformar numa força. Não é? Por isso eu refiro, e acho que está aí também no meu livro, na pequena biografia, não é? Que é esta dicotomia de luz e sombra, eu acho que está logo ao início até, que dá-me a vocação de ser pessoa, de ser quem eu sou, não é? E é isso que me dá também, é um motor para este propósito de poder querer evoluir como ser humano e dar contributo também para as pessoas que querem e se permitem fazê-lo. Obviamente. Portanto, nós podemos crescer muito nestes dois lados, nesta dicotomia luz-sombra, forças de caráter e zonas de vulnerabilidade. E é isso que te torna tão única e tão especial. Eu já te disse isto e digo aqui também para ficar registado, é teres esta combinação maravilhosa. Não ponhas outra vez a lágrima aqui ao canto do olho. Não, mas é teres esta luz e sombra e humanizares isto e também teres a coragem de vulnerabilizares isso para nós, porque acho que às vezes, e não generalizando obviamente, mas às vezes sinto que pode ser assim mais escondido isso, sobretudo na figura do terapeuta, do psicólogo, aquela imagem impecável e que não sente e que não tem problemas e que não nada. E o psicólogo é uma pessoa igual a mim, eventualmente até eventualmente, muito provavelmente com os seus problemas, com as suas luzes, com as suas sombras. Eu demorei imenso tempo também a desconstruir esta imagem e perceber que um psicólogo é só uma pessoa igual a mim, ok? Tem imenso conhecimento na área, mas não deixa de ter uma vida igual à minha. Nem mais, não é? Carmen, é um ponto tão importante este que tocas. Este o psicólogo. É um ponto importante e eu sinto, estando na área, não é? E sendo psicóloga, sinto, generalizando um bocadinho, não é? Que há muito esta questão da figura do psicólogo, não é? Quase que enfim, temos que estar ali numa postura específica, portanto, impecável, não é? E eu própria tenho feito um caminho nesse sentido de ir despindo algumas camadas, mantendo a minha essência, aliás, indo cada vez mais ao encontro da minha essência. E podendo ser
psicóloga, sim, profissional que sou, alicerçada aqui com a minha prática na parte ética, como é óbvio, Certo. e temos que balizar limites, obviamente, mas permitindo-me ser cada vez mais pessoa, Exatamente. um ser humano. E eu noto Exatamente. que isso faz uma grande diferença. Até porque eu diria que é ao contrário, se trocarmos as ordens. Tu primeiro és pessoa, Helena. Certo. Eu digo no sentido da desconstrução que eu faço, Okay, que eu tenho vindo a fazer. Da tua figura Exatamente. enquanto profissional. Eu, antes de ser psicóloga, obviamente, Exatamente, sou pessoa, claro, e não digo é? isso muitas vezes. Mas falo aqui nesta ótica de faculdade. Certo, não é? Na faculdade ensinaram-nos que o psicólogo devia ser uma figura quase transparente. Neutra, não é esta palavra. E temos que manter neutralidade, certo, mas quase transparente. Invisível. Invisível, não podes mexer muito, não podes levar calças tigresa, não é? Portanto, agora estou a caricaturar um bocadinho, mas sim, pronto, para percebermos. Oh meu Deus, então não seja aqui mais que ao contrário. E portanto porque as pessoas dentro eu amo a área da psicologia, como tu sabes, desculpa interromper-te, mas as pessoas que mais me tocam nesta área da psicologia é quem tem efetivamente rasgo. Eu não sei se tiveste a oportunidade, deixaste no ar, de ver um documentário na Netflix que se chama... E ajuda-me, Helena, aí é bem, Stutz. Sei, espetacular. Olha, eu chorei. Aquilo que eu não choro na vida, acho que entreguei ali. Espetacular. E aquilo se estivermos a falar sobre um modelo, aquilo é desconstrução total do que deveria ser uma terapia. Aliás, aquilo até testa um bocado um limite, não é? Se formos debater aqui isso. Aconselho a verem. Mas a mim... Ou seja, só para perceberem o contexto, esse documentário é o acompanhamento de uma figura pública americana que filma e documenta a sua terapia. E às tantas, eu acho que está um bocado romantizado também, obviamente, para ser catchy. Claro. Aquilo gira um bocado ao contrário. Às tantas, o terapeuta passa como é que se diz? Paciente, a cliente. Sim. Invertem os papéis. Sim. Exatamente. E mas aquilo a sério. Aquilo dá para sentir, dá para pensar, dá para abrir a cabeça, dá para tudo. E portanto, só para concluir este raciocínio, a mim o que mais me toca é sempre quem tem esta abertura e este rasgo para humanizar, para sentir. Eu ficar só tipo, ok, esta pessoa sente como eu. Caramba! Isso e daí é passo tão importante. para só para fecharmos isso, der daqui 5 minutinhos para falarmos sobre isto antes de fecharmos, que passamos para este mundo que é o nosso mundo, e nós falámos disto também há pouco tempo juntas noutro podcast, que é esta esfera do digital, que pode ter um grande impacto aqui na autoestima das pessoas, se não navegarem aqui da melhor forma. O que é que tu sentes aqui em relação a esta nossa vida que já depende inteiramente das redes digitais? Muitos de nós é a nossa ferramenta de trabalho, muitas outras pessoas é só por consumo, não é? Mas que é um consumo que nos pode afetar, e pode afetar aqui a nossa mente e o nosso espírito. Absolutamente. Considero que as redes digitais têm aqui um potencial incrível e têm coisas maravilhosas que podem dar aqui um contributo maravilhoso e que antes não era possível desta forma, não é? Hoje em dia toda a gente pode ter uma voz. É verdade. E há uns anos atrás não era assim, só determinadas pessoas, determinadas figuras, geralmente figuras públicas, é que podiam ter uma voz, e hoje em dia não, e isso eu considero que é muito bom. Há também muita partilha, não é? Muito mais disseminação de informação em variedíssimas áreas, que é fundamental, mas temos aqui, não é? Como em tudo, nós precisamos estar atentos, não é? Eu considero que, acima de tudo neste tema, que precisamos usar as redes sociais e digitais com intenção, ou seja, de forma consciente, não é? Como é que eu quero estar aqui? Seja na ótica de consumidor ou na ótica de nós, não é? Da alavancagem do utilizador aqui nas nossas áreas, e portanto, como é que eu quero estar aqui e como é que eu me sinto? Como é que eu estou? Lá está, o escutar o de dentro. Isso, não é? E aí vamos ao autoconhecimento, ao autocuidado, a autoestima. No fundo estamos a falar aqui de uma boa auto-observação que nós precisamos de fazer, mas está alicerçada no autoconhecimento. Se nós não tivermos autoconhecimento e aqui um kit de ferramentas emocionais, não é? Se não soubermos mais ou menos gerir as nossas emoções e perceber o que é que elas nos sinalizam, as necessidades que podem estar por preencher, provavelmente nós vamos nos envolver nas redes sociais e às tantas ficamos reféns daquilo, e pode nos levar a lugares muito escuros, levar a pensamentos automáticos comparativos que no limite podem escoar
em estados depressivos, muito por comparação, porque tendemos a ver nas redes sociais o melhor de nós, não é? Exatamente. Tendemos a pôr o melhor de nós e é ok, nós podemos querer pôr o melhor de nós, mas nós, sobretudo como utilizadores, precisamos de filtrar, Muito. não é? E saber que aquilo que estamos a ver, há muitas coisas que não são efetivamente reais, verdadeiras, há outras que são, mas são uma parte da vida daquela pessoa. Uma fotografia representa um momento. Exatamente. Não é? E um momento que muitas vezes até foi encenado, até foi preparado, até foi pensado, foi editado. Preciso ter essa consciência. É muito importante termos essa consciência e convidarmos aqui quem nos está a ver e a ouvir a poder trabalhar isso, não é? Mas lembrar que acima de tudo a base é esta, é podermos nos conhecer, podermos identificar as nossas emoções. Se eu me estou a sentir mais tensa com alguma coisa que eu estou a ver, isso está a comunicar alguma coisa de mim. Isso, ok? Isso. Portanto, não é o outro que me irrita, não é o outro que me está a deprimir, não é o outro que me faz sentir mal, sou eu que estou irritada com o outro, sou eu que estou a sentir mal com o que o outro está a publicar, porque se calhar eu estou ali a ver espelhada alguma coisa que eu também queria fazer, ou ser, ou conquistar. Lá está aquele desconfortozinho inevitável que nós temos que nadar nele. Isso, não é? Então, e aí, olha, Carmo, estava aqui a surgir-me um pensamento também nesse sentido, fazendo aqui esse link, que note que às vezes diz-se muito a questão dos amigos que estão connosco nos momentos maus, e é importante, sem dúvida, mas também diria que é muito importante nos momentos de conquista. E às vezes nos momentos de conquista, isso nas redes sociais às vezes também não se vê, porque as pessoas, se calhar que tu mais que conhecem mais de perto, não te apoiam tanto, porque por vezes estão estas questões internas, a pessoa vê ali espelhado algo que também queria, algo que... Percebes? Sim, estás a levantar claramente uma coisa que eu ainda não trabalhei na minha terapia, também não vou trabalhar aqui hoje, não se assustem. Podemos começar agora. Mas que é o celebrar as minhas conquistas. Eu automatizei, não generalizando, não está completamente automático, mas automatizei a vontade de o fazer sozinha. E não é para celebrar sozinha, é porque não quero às vezes parecer a boa zona convencida, não quero causar inveja, não quero que alguém fique triste, não quero, e depois pronto, cá está o boicote para mim própria. Depois eu é que fico triste, não celebrei uma conquista que me soube bem, que foi boa, que foi e deitei a perder. Exatamente. Só pelo síndrome não quero que pensem que eu sou convencida. Isso. E como disseste agora, não quero que os outros sintam inveja. Por exemplo, não és tu que vais gerar inveja, é o outro é que vai estar a sentir inveja em relação a ti. Porque provavelmente o outro está a ver ali espelhado alguma coisa que ele quer, que ele se inspira, e é por isso eu digo tantas vezes que podemos fazer este caminho de ir transformando, claro que não é estalar os dedos, já está, mas ir transformando a inveja, que é uma emoção, como outra qualquer, não é agradável de nós sentirmos, mas se estivermos a olhar para ela e a acolher e procurar perceber o que é que ela nos está a sinalizar, coisa, não é? Podemos ir transformando a inveja em inspiração. Olha. E aí a sensação que nos dá é completamente diferente. Pois é. Eu provavelmente, em vez de estar a vibrar a inveja, a alimentar aquilo, e depois às tantas odeio esta pessoa. Não, o que é que esta pessoa me está aqui a sinalizar? Eu estou a sentir inveja, ok, mas o que é que ela está a manifestar que eu também quero manifestar? Então eu posso me inspirar, não para ser aquela pessoa, fiel à minha essência, sim, à minha autenticidade, mas eu posso perceber o que é que eu posso aprender com esta pessoa. E é um caminho logo completamente diferente. Portanto, se fizermos este processo e esta jornada de estar nas redes de forma consciente, sempre partindo desta base, eu preciso de me conhecer suficientemente, identificar as minhas necessidades, gerir as minhas emoções para poder estar lá de uma forma consciente e utilizá-las a meu favor e não contra mim. E aí é possível. Exatamente. Leninha, deixa-me só fazer aqui um minuto de luto. Estamos a terminar já. Estamos. Não posso. Eu estou aqui a fazer um luto. Eu já estava a antever isto desde que eu já ia entrar aqui dentro. Não dá para prolongar, só mais um bocadinho. Estou a fazer um luto, estou a ficar um bocado emocionada. Tipo, estamos a chegar ao fim e eu não me quero levantar desta cadeira, não me quero ir embora, quero ficar aqui para sempre. Mas pronto, faz parte da vida e ainda bem, pronto, fica aqui um sabor bom para voltar aqui ao fluxo. Isso, e olha, se me permites, vamos saborear aqui estes instantes, porque cada momento é único e irrepetível, exatamente como está a acontecer. E isto é o mindfulness, a beleza do mindfulness é ajudar-nos a estarmos agora aqui no momento presente com presença consciente. É verdade. É verdade, tão bom. E para terminar, pergunto, Leninha, já alguma vez na tua vida te sentiste o patinho feio?
Uma boa questão, que não estava à espera. Sorry! Temos aqui uma caixinha de surpresas, gente, já sabes, aqui a amiga é meio maluca. Sim, já me senti, acho que algumas vezes, se calhar não algo assim com uma dimensão imensa, aparentemente, mas internamente sim, já fui a salas escuras da minha mente várias vezes. Já tive crises de síndrome de impostor, e eu acho que isso é podermos considerar-nos o patinho feio, não é? Lido com questões de ansiedade, consigo geri-las de uma forma completamente diferente, de uma forma muito mais saudável, mais consciente, e por isso ajudo tantas pessoas também, como falámos há bocadinho nesse sentido, mas lido com essas questões. Não me faz sentido estar aqui a vir e dizer já tem isto resolvido. Claro. Não, é para a vida, é um tema que me acompanha para a vida. E isso, naturalmente, que vem de base de questões em que me senti assim, não é? Em que me senti mais insegura, em que senti de alguma forma que não era suficientemente boa, suficientemente capaz, e isso é difícil, não é? É muito difícil. Em primeiro lugar, de assumirmos às vezes para nós próprios, mas quando começamos a ter essa consciência e pedimos ajuda, porque foi isso que eu fiz. E eu acho que daí também ser tão importante para mim esta minha missão de levar a psicologia do consultório para o mundo, para disseminar mais informação em termos de literacia emocional, está muito alicerçada na minha história, porque de facto, com toda a excelente intenção, não é, da minha família, mas e uma grande parte das famílias, não havia propriamente literacia emocional, não é? Não. Faziam o melhor que podiam com os recursos internos nesse sentido que tinham. E nesse sentido eu estou bastante pacificada. Mas houve dores, não é? Que se houvesse essa literacia emocional, se calhar elas eram passadas de outra forma, não é? Então, sobretudo ali na altura da adolescência, eu passei muitos momentos em que me senti... Eu não sabia o que fazer, foi quando começou a surgir sobretudo mais ansiedade. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, porque é que eu estava a sentir aquilo. E não partilhava com ninguém aquilo que eu estava a sentir. Porque eu achava que era o patinho feio neste sentido, não é? Se caso, isto é o quê? Não sei o que é isto. E de facto depois mais tarde culminou aqui num processo de posso dizer uma pré-anorexia, que foi mesmo aqui. Eu hoje olho para essa altura e agradeço genuinamente por essa minha vivência, porque foi essa vivência que felizmente não caí no abismo, pedi ajuda a tempo, e isso levou-me para o mundo do autoconhecimento. Que bom. Eu percebi que essa pré-anorexia na altura era mesmo aqui no fundo um indicador, não é? Uma bandeira para eu olhar com urgência para mim. Para dentro. E a partir daí eu comecei a abraçar um processo que se mantém até hoje, de autoconhecimento. E o que é que me ajudou e me ajuda a lidar com essas crises de patinho feio, que às vezes surgem, menos, mas às vezes surgem. Há agudizações, não é? Há fases de recidiva, depois há fases de agudização. Acima de tudo, mais uma vez não sendo repetitiva, autoconhecimento, mas a par do autoconhecimento, o mindfulness e a autocompaixão. São assim duas ferramentas que me ajudam imenso e que estão, naturalmente, e são pilares do autocuidado, não é? Que eu falo também aí no meu livro. Daí a minha paixão pelo mindfulness e pela autocompaixão, porque foi o mindfulness que me ajudou mesmo, foi assim a ferramenta que em mim ressoou mais e que me ajudou a lidar com os pensamentos automáticos negativos de uma forma completamente diferente, com os pensamentos intrusivos, com gentileza, com distanciamento. Ok, estão a surgir, mas são só pensamentos, e isto claro que não é estalar os dedos, não é? Não há atalhos, portanto é um caminho. Não há atalhos. E implica compromisso essencialmente e muito foco. Tão bom. Mas e em contrapartida, em que momentos da tua vida é que já te sentiste ou te sentes o cisne? Porque o patinho feio afinal é um cisne. Isso, felizmente tenho assim, agora estou a sentir aqui uma emoção a surgir. Felizmente também me sinto muitas vezes um cisne, e cada vez mais, Carmo, a permitir-me sentir o cisne e a sentir que sou merecedora de me sentir o cisne. Muito importante. Muito importante, não é? Então, acolher as vulnerabilidades, sim, com amor e gentileza, mas também permitir-me estar também na luz,
a ver e a ser vista, a ouvir, a escutar, mas também a ter uma voz ativa e a permitir-me fazê-lo com confiança, com segurança, e isso deixa-me muito feliz. Pisar um palco e poder, que eu nunca imaginei que fosse uma coisa que me desse assim tanto prazer. Pois é. Que eu tenho acompanhado ao início gera alguma ansiedade adaptativa, mas depois ao permitir-me, depois não quero sair de lá, porque estou genuinamente feliz. E não é por estar ali no sentido egóico de todo, é mesmo sentir que estou entregue àquele momento, e quando vejo nas pessoas que estão ali que aquilo está a ressoar, que está a passar esta literacia emocional, eu fico tão feliz. Aquilo que tem que ser para nós tem muita força, Leninha. Portanto, isso. E portanto aí chega, eu sinto-me mais cedo ou mais feliz. tarde. Tão bom mesmo. Olha, meu amor, muito, muito obrigada por esta hora que passámos aqui, que foi maravilhosa. Ai, tão mesmo. bom, meu muito amor. obrigada. Olha, foi incrível. Obrigada, genuinamente. Obrigada, Carmen, obrigada, pelo convite e por este momento que foi incrível, foi maravilhoso. Tão bom. Olha, Obrigada. vou-me só despedir, e depois nós já nos vamos abraçar Certo. com muita força. Queria só deixar aqui esta dica de merecimento, que fechamos aqui este episódio com esta nuance no ar. Não só merecerem, como olharem uma vez mais para o de dentro, saberem que vocês são capazes daquilo que tiver também reservado para vocês, que mais cedo ou mais tarde chegará. Vocês sabem que eu fui essa pessoa que duvidou tantas vezes se haveriam coisas boas na vida reservadas para mim. Fui a pessoa que acreditou a minha vida inteira que eu tinha nascido para sofrer, e hoje sei daqui que ninguém merece viver com esta sensação de que nasceu para sofrer. Isso não é verdade, nem sequer é justo. Portanto, abram o vosso coração, lembrem-se que tantas coisas boas ainda estão para vir, e aquelas que forem mais desconfortáveis que merecem também toda a vossa atenção, porque como a Helena disse, é naquela curvinha do U para baixo que depois a seguir começamos a vir à tona. Portanto, mesmo nos momentos mais difíceis, lembrem-se, é temporário e o oxigênio e o vir à tona voltará, está bem? Muito obrigada por terem estado aqui connosco, até breve, prometo. Um beijinho, passem na página da Helena no Instagram, Helena Paixão Psi. Helena Paixão, .psicóloga. .psicóloga, obrigada pela correção. Quanto a mim, vocês já sabem, eu sou a Muzinha Carmo Sousa Lara, e é assim que me encontrarão também nas redes sociais. Muito obrigada ao estúdio onde nós estivemos a gravar também, Fluxo Estúdio. Venham até aqui porque vocês não vão ficar mal, garanto-vos, palavrinha de mu. Um beijo, até breve.